Graça e paz, irmãos. Vamos agora para o nosso segundo áudio, nosso segundo podcast aqui no canal Evangelho em Foco. E hoje vamos tratar de um assunto muito emblemático, um assunto que não é muito falado em nossos dias, não é muito compartilhado nas assembleias de irmãos e que infelizmente também tem sido muito deturpado. Existe um grande perigo, no meio evangélico chamado a teologia da prosperidade. E hoje vamos tocar nesses assuntos. Vamos falar sobre o perigo da teologia da prosperidade e os dois senhores, lá de Mateus capítulo 6, versículo 24. E o nosso convidado de hoje é o irmão Alisson, lá de Sumaré, interior de São Paulo. Um irmão que eu tive a alegria de conhecer na conferência de jovens que ocorreu lá em Corumbataí, também é o interior de São Paulo, próximo a Rio Claro. E foi um tempo maravilhoso com Deus, um tempo maravilhoso com os irmãos lá, onde o irmão Alisson tocou nesse assunto. E foi aí que eu comecei a ter um interesse em aprender mais em relação a esses aspectos. Então seja muito bem-vindo, irmão Alisson, que Deus possa conduzir toda essa conversa e que os irmãos possam ser edificados. João Camilo, meu querido, graça, paz e misericórdia Amém. A todos os irmãos. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando aqui do canal Evangelho em Foco. Amém. E queria orar mais uma vez. Amém, irmão. Querido Pai Celestial, obrigado por ainda nesse dia podemos contar com o Espírito Santo. Amém. Nosso ajudador, nosso consolador. Amém, Ó, Senhor. aquele que nos leva até as realidades do nosso Cristo e que nos inspira, que nos motiva a viver essa vida cristã nesses dias tão difíceis, Senhor. Nós pedimos a Ti que nos livre de todo engano, livre o Teu povo de todo qualquer engano, Senhor. Amém. Que possa surgir ou por ignorância ou por pessoas mal intencionadas, Senhor. Amém, Senhor. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Irmão Alisson, como eu já tinha comentado no início em relação ao tema, o que mais me despertou em relação a esse assunto, quando eu vi o irmão compartilhar lá na conferência de jovens de Rio Claro, é porque realmente é um assunto que não é muito tocado pelas lideranças, em muitos grupos cristãos. E esses aspectos das finanças são muito exaltados, são tocados de forma não bíblica, porque o dinheiro ele está na Bíblia. A Bíblia ela toca no dinheiro, não é isso? O dinheiro ele está em todo o contexto bíblico. Então, assim, o dinheiro ele é espiritual, não é? O dinheiro, existe uma realidade espiritual por trás do dinheiro. Perfeitamente, perfeitamente. Não é à toa que Jesus ele dedica boa parte do seu ministério para falar sobre esse tipo de questão, e ele vai além, né? Claro que é um assunto para a gente desenvolver durante esse diálogo, mas Jesus ele personaliza as riquezas. Então, com certeza isso está totalmente relacionado ao mundo espiritual. Não é uma coisa leviana a se fazer quando eu gasto R$1 que eu tenho no meu bolso ou quando eu recebo um dinheiro, né? Tudo isso está ligado sim ao mundo espiritual. Amém. Realmente. E eu lembro que também você tocou no aspecto da origem da palavra que está lá em Mateus 6,24. Lembro que você tocou no aspecto de que algumas traduções elas trocaram o sentido do que realmente está por trás daquela palavra. Então eu gostaria de ler Mateus capítulo 6, versículo 24, na tradução Almeida, Revista e Atualizada, que você colocou até naquele slide que você me enviou, que também vou estar colocando na nossa conversa, aí no vídeo, na edição, para que as pessoas também possam ter esse acesso. Sem nenhum problema, né? Sem nenhum problema, eu estou acompanhando ele agora também. Pronto. Fica à vontade. Nessa tradução diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro.
não podeis servir a Deus e às riquezas. Essa tradução seria a tradução mais indicada, irmão? Justamente para esse texto, não. Existe algo relacionado às traduções que é importante ser comentado, né? Essa tradução Almeida Revista Atualizada, grande parte dos grupos cristãos a utilizam, né? Uhum. É uma versão muito boa Sim. boa mesmo. Mas o que ocorre com toda e qualquer tradução, É verdade. por isso que é bom ter muitas Bíblias, muitas Sim. traduções diferentes, e estar checando sempre nessas diversas traduções. Porque muitas vezes o tradutor, munido de boas intenções, Uhum. ele acaba se tornando um traidor, né? É verdade. E as Bíblias, principalmente quando contém esse rótulo de atualizada, uma Sim. tradução atualizada, isso às vezes acaba, ao invés de atualizar o texto, que a intenção é tornar mais fácil o entendimento, né, posto que tanto o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né, e não é fácil você pegar aqueles elementos daquela cultura, aquela linguagem, e você trazer para uma outra cultura, para uma outra linguagem como o português. E no Novo Testamento em grego, né, você trazer para o português também. É bem diferente. E só que nessa ânsia de atualizar e tornar as coisas mais simples, muitas vezes as palavras acabam perdendo o seu sentido original, e não só o sentido original, mas algumas aberrações até podem ser feitas, né? Como, por exemplo, tem uma das Bíblias da Nova Linguagem de hoje, ela diz naquele texto de João 14, né, onde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, na ânsia aí de que a Bíblia seja aceita a todos e fazer uma politicagem, né? Uhum. Essa Bíblia da Nova Linguagem de hoje, ela traduz, ao invés de dizer que Jesus é o caminho, ela diz que Jesus é um caminho. Você vê que é uma mudança bastante sutil. É verdade. De o caminho para um caminho. Ou seja, se Jesus ele não é o caminho e é um caminho, Buda pode ser um outro caminho. Aí vira um artigo indefinido, né? Vira um artigo indefinido. É verdade. E muitas Bíblias, muitas dessas traduções acabam modernizando, né, querendo modernizar e tornar a palavra de Deus sujeita ao nossos modernismos, adaptar a palavra de Deus ao pós-modernismo, e o que na verdade é uma aberração. A palavra de Deus é eterna e ela vai prevalecer. Por mais que tentem colocá-la numa perspectiva dos nossos dias para não ferir grupo A ou grupo B, no final é ela que vai prevalecer. É verdade. Então, se você pegar outra versão, esse mesmo versículo, né, como tá lá no slide, a versão que é um pouco mais antiga, que é a Almeida Revista e Corrigida, o texto já diz diferente. Ele fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aí já muda tudo, bem né? Diferente. Muda tudo mesmo. É verdade. Porque você acaba escondendo uma palavrinha dessa, você acaba mudando toda a mensagem. É verdade. Que está sendo dita ali por Jesus. Sim, com certeza. E o mais que me chama mais atenção, quando se coloca a palavra mamon, deixa específico que não é apenas o dinheiro, ele não é apenas algo material, mas que ele é uma entidade, que é algo espiritual. Então isso fica claro quando a tradução é colocada como mamon, que o dinheiro é algo espiritual. Sim. Ele é algo ligado a uma entidade mesmo. Jesus, ele personifica, né? Ele personifica. E ele coloca mamon com M maiúsculo. Na outra versão que a gente leu antes, fala riquezas, né, com R minúsculo. Mas nessa versão tá mamon com M maiúsculo. Sim. Existe uma grande diferença, né? É verdade, meu irmão. Então, esse mamon, Alisson, ele era uma entidade? Já existiam povos que adoravam essa entidade?
Perfeito. Existiam muitos povos que adoravam essa entidade. Existem, inclusive, imagens, se você for procurar no Google dessa entidade. A raiz dessa palavra Mamon, a raiz da palavra vem de confiar, né? Uhum. Que a princípio queria dizer aquele dinheiro que você confia a alguém para ter seguro, né? A Sim. riqueza, uma espécie de poupança. Sim. Uma riqueza que você confiava aos cuidados de alguém, né? Você vai sair numa viagem, né? Principalmente naquele contexto antigo, você vai sair em viagem e você tem os seus bens. Você deixa aquele dinheiro na confiança com alguma pessoa de confiança, e quando você retorna da viagem, você pega aquele dinheiro de volta. Sim. Só que com o passar do tempo, esse termo, né, Uhum. chegou a significar não aquilo em que se confia, mas aquilo em que alguém põe a confiança mesmo, né? Sim. E finalmente passou a descrever com M maiúscula e chegou a ser considerado uma divindade. E, bom, são muitas histórias a respeito dessa palavra e dessa entidade, mas de maneira vívida mostra como essas posses materiais, né, sendo utilizadas por uma entidade, pode usurpar um lugar na vida de uma pessoa que nunca pertenceu. É verdade. E é interessante ainda, antes de continuar falando quem é Mamon, mostrar a quem que interessa que o texto bíblico não seja colocado como Mamon. Sim. E não é interessante para seitas ocultistas, a gente pode falar, para seitas satânicas e para esse tipo de falso evangelho que se apresenta no meio cristão. Sim. Porque uma vez que esteja escondido, né, essa entidade ou essa verdade a respeito de quem seja Mamon, eles têm mais liberdade de atuação, né, por conta dessa perpetuação do segredo deles. Sim. A teologia liberal, o humanismo, esse cientificismo moderno, essa militância ateísta, nihilista, porque todos eles negam o sobrenatural. E Jesus, ele, ao falar de Mamon como uma entidade espiritual, citando o nome de um personagem, ele está fazendo uma ligação com algo sobrenatural. E todas essas teologias liberais, humanismo, militância ateísta, etc., eles negam o sobrenatural. É verdade. A ideia deles é negar tudo que esteja relacionado ao sobrenatural. Então tem muitos cristãos, inclusive, né, que perdem a gravidade, a seriedade desse assunto por justamente perder essa ligação, essa conexão que o dinheiro tem com a questão sobrenatural. E aí a pessoa pode passar a agir como se qualquer dinheiro que a gente tivesse na nossa mão não significasse nada demais, né? Passa a agir com o dinheiro que tem em mãos de maneira leviana. Sim. E cai numa cilada da carne mesmo, achando que é tudo material, né? Ignora o sobrenatural, né? É verdade. Mas continuando falando de quem é Mamon, a palavra Mamon também aparece em algumas outras traduções para o português, né? No grego é mamonas, com 2 M's. Significa tesouro, riqueza, também pode ser usada como Mamon, a personificação da riqueza. Ela aparece em outros textos também. Vou citar Lucas 16:11, que fala assim: pois não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas. Aí o termo é mamonas, né? É uma riqueza, e olha que interessante que o texto fala: riquezas de origem injusta. Sim. Então, essa palavra está sempre associada a uma riqueza de origem injusta. E o texto termina assim: quem vos confiará a verdadeira riqueza? Então, ou seja, aqui está sendo feita uma diferença entre uma riqueza verdadeira e uma riqueza de origem injusta. Sim. E isso é muito interessante, né? E as traduções mais novas, né, principalmente no português, vão utilizar a palavra riqueza no lugar de mamon. Então existem motivos para essas coisas acontecerem, né? Em várias traduções. Sim. E é interessante que a gente
a gente jamais pode ignorar essa questão que Jesus ele personifica a riqueza. Esse Mamon ele também é conhecido como Pluto, né? O Pluto, que é bem conhecido por aí. Sim, verdade. Irmão, você está ouvindo? Sim, estou ouvindo você, meu irmão. Estou te ouvindo. Também eu percebo muito, né, tocando nesse aspecto que você fala dessa personificação, dessa entidade. Quando eu olho muito para a teologia da prosperidade, eles falam de dinheiro como se isso fosse o máximo, como se isso fosse o tudo. E eu lembro que você falou algo interessante, falou assim, irmãos, infelizmente muitas pessoas estão saindo para ir às reuniões, saindo de suas casas para irem às reuniões, onde não é Jesus que está sendo adorado, mas Mamon. E aquilo ali ficou assim muito forte no meu coração, porque eu falei, meu Deus, realmente muitos irmãos estão adorando outro Deus, né? Estão indo para um lugar para não adorar Jesus, porque tem lugares, não falando criticando, mas como você bem falou no início, às vezes por ignorância, muitos irmãos estão ali adorando um Deus que a mente dele, que ele criou na mente dele, que não é Jesus, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que a ênfase é só dinheiro, que a ênfase é só arrecadação, mas não tem centralidade em Cristo, na palavra de Deus. Então realmente isso nos remete a perceber que tem algo por trás disso, tem algo manipulando esses líderes, esses homens que têm esse anseio e essa fome por dinheiro. Sim. Ainda falar de Mamon, ele aparece até em filmes até, né? Para quem gosta de filmes, no filme Constantine, né? Aquele ator Keanu Reeves, ele aparece Mamon como um ambicioso filho de Satanás que deseja dominar o mundo. No filme Spawn, ele é retratado como um cavalheiro elegante que negocia a alma dos humanos, né? Muitas vezes ajuda o protagonista nas aventuras, né? Sim. É bastante conhecido na história. Mas, como você mesmo falou, Mamon, ele é o Deus, com D minúsculo, da teologia da prosperidade. É o Deus dos pregadores que só querem o dinheiro do povo, né? É a gordura das ovelhas. Isso é verdade. O grande problema com respeito a essa teologia da prosperidade, né? Ela é uma teologia fechada. Em que sentido que ela é fechada? Geralmente, os membros desses grupos que estão submersos, essa palavra submerso até foi uma boa palavra para falar de quem está preso, né, nessa teologia, eles não conseguem ver mais nada ao redor. Se eles conseguissem ver algo ao redor, né, ver o que outros cristãos estão praticando, ao mínimo, isso talvez já poderia ser libertação para eles. Geralmente são grupos fechados, grupos onde as pessoas geralmente não conseguem olhar à sua volta, só conseguem olhar para o seu grupo, e geralmente o ambiente todo é focado para isso, para você não olhar nada que esteja fora do seu grupo. Sim. Né? Não olhar para outro pastor. Geralmente a característica do membro, né, desse grupo, ele só vai escutar a pregação daquele pastor, ele só vai ler livro da editora daquele grupo. Isso. Então isso por si só acaba sendo uma teologia fechada. Às vezes não pode nem conversar com cristãos que congregam em outros lugares, e isso dá poder para esse tipo de teologia. Sim, isso é verdade. É isso que faz ela prosseguir, né? Sim. Então esse seria o primeiro ponto a respeito dela. Ela é uma teologia fechada, né? Então, por outro lado, se esses amantes da teologia da prosperidade, né, esse tipo de cristão que gosta, né, de vangloriar-se, né, de que conseguiu enriquecer, né, e ele por si só ele está num grande engano, porque se enriquecer fosse o parâmetro, se enriquecer fosse aquilo que mostra que alguém está bem com Deus, e a pessoa realmente olhasse para fora do umbigo, né, e do grupo, ela veria que as pessoas mais ricas do planeta, elas são satanistas. Isso é verdade. Então,
isso por si só era para colocar um ponto de dúvida na cabeça dessas pessoas. E ao ler a palavra, né, quando a gente vê a vida dos apóstolos, como eles morreram, né, o próprio Paulo, que foi um homem que propagou o evangelho de tamanha maneira, que escreveu 3 epístolas, Paulo, na sua morte, ele disse: vai a Troade e pega minha capa, meu pergaminho, os meus livros. Antes da sua morte, um homem que virou o mundo de cabeça para baixo, ele não tinha dinheiro, ele tinha pouquíssimos bens materiais, praticamente nenhum. Mas ele era rico daquilo que o dinheiro não pode comprar, ele era rico da presença de Deus, da vida de Deus. Então, quando a gente olha esses homens que pregam hoje na teologia da prosperidade, que diz que quando a pessoa ela não prospera porque ela está debaixo de uma maldição hereditária, ela está com encosto, ela está com várias coisas, a gente olha e fala: poxa, se pobreza, se você não tem dinheiro, se você está numa situação difícil, isso é sinônimo? Geralmente, nesse tipo de grupo acontece essa situação, né, tragicômica, de o líder do grupo ser a autoridade final, ser a voz, né? A voz que tem mais autoridade do que a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, se você olhar ela de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que o discurso bíblico ele é diferente do que esse tipo de pregador prega. A palavra de Deus ela prega despojamento, despojamento mesmo. Você tem no Antigo Testamento exemplos como o de Jó, né, que ele tinha tudo e perdeu tudo, né, num contexto totalmente relacionado ao sobrenatural também, né? É uma baita de uma lição e está totalmente relacionado a Mateus 6:24, a história de Jó. Sim. E não só o exemplo de Jó, mas muitos dentro do povo de Israel. E no Novo Testamento, então, nem se fala o que dizer do próprio Senhor, que tipo de vida Jesus teve. É verdade. E existem muitos desses grupos que dizem que se você não tem tal coisa, você tem demônio. Sim. O que dizer de Jesus? É verdade. Que viveu como um carpinteiro, trabalhando duro, né? Trabalhando pesado, e naquela época não era fácil mesmo. Quem conhece o contexto daquela época sabe que era muito difícil o trabalho ali. É verdade. E Jesus mesmo fala: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Verdade. E geralmente esse tipo de pregador, desse tipo de teologia, ele não pode nunca dizer a mesma coisa que o nosso Senhor falou. Ele geralmente tem um colchão muito bom para reclinar a cabeça, um travesseiro, né, muito bom para reclinar a cabeça, um colchão muito bom para reclinar o corpo todo dele. É verdade. E isso à custa da ignorância do povo, né? Ou da própria maldade dele de saber a verdade e escondê-la, né? Sim, com certeza, meu irmão. E a teologia da prosperidade, meu irmão, eu também percebo que é algo que afasta muitas pessoas de ouvirem o verdadeiro evangelho. Até pessoas ímpias mesmo, quando você... Não sei se você já teve essa experiência de evangelismo, até falar de Jesus para algum amigo, algum familiar, e as pessoas perguntarem assim: mas você convidar alguém para ir onde você reúne, as pessoas falam assim: mas lá pede dinheiro, né? Então tem pessoas que já tem isso impregnado na cabeça, como se evangelho tivesse alinhado com dinheiro. Então realmente é algo que tem afastado as pessoas de ouvirem o evangelho, essa contaminação da teologia da prosperidade, que muitas pessoas, que muitas lideranças têm enfatizado demasiadamente. Eu estava ouvindo ontem um áudio do irmão Christian, e ele estava falando sobre os místicos na história da igreja, e chega um áudio que ele vai tocar num assunto relacionado a Tomás de Aquino, que foi um teólogo, né, católico, muito renomado, e quando ele chega em um templo, né, católico, em uma igreja católica, e aí o Papa fala para ele, né, que, olha, nós temos ouro e prata hoje. E aí Tomás de Aquino diz: vocês podem dizer que tem ouro e prata, mas será que vocês podem dizer levanta e anda? Então realmente essa ênfase em dinheiro é muito grande, a prosperidade,
mas e o poder genuíno do Senhor? E as vidas transformadas realmente? Então tudo isso tem se perdido. O foco tem se colocado no dinheiro, no enriquecimento, e as coisas do Senhor, as coisas que realmente estão enfatizadas a obra de Deus, têm se perdido nesses meios, né? Perfeito. Eu tenho uma história triste até para contar relacionado a isso, né, que você falou. Existem vários exemplos, mas esse para mim me foi bastante triste. Um simpatizante do Evangelho, né, uma pessoa que estava desejosa de conhecer o Senhor, de conhecer a palavra, foi chamada para participar de um culto, né, uma reunião que infelizmente prega esse tipo de teologia. E sempre tem aquela hora, né, a hora onde passa a sacolinha com a oferta, né, para pegar a oferta. E essa pessoa nova ali, ela estava visitando pela primeira vez uma igreja. Tem aquele ditado, né, a primeira impressão é que fica. E o que aconteceu foi que, enquanto as pessoas iam, né, fazendo as suas ofertas, ele... não tenho nada, né? E ele se sentiu num ambiente de constrangimento para dar alguma coisa, mas ele não tinha nada, e ele, ainda assim, na resolução do coração dele, falou: é a primeira vez que eu estou vindo aqui, eu não vou dar nada, né? Isso ele falou para a pessoa que levou ele, né, um amigo, para aquele culto. E aí a pessoa que estava com a sacolinha na mão, ela sugeriu, né, para esse convidado dar o relógio que estava na mão dele. Meu Deus. Qual foi o resultado disso? Aquela pessoa nunca mais apareceu, né, naquele grupo. Sim. Espero que tenha conhecido o Senhor, que esteja congregando em algum lugar, mas é uma história muito triste, né? Que tipo de impressão vai ser falada, né? Tem uma frase do meu irmão do passado, né, que o cristão lê a Bíblia, mas o mundo lê o cristão, né? Sim, com certeza. Então, como as pessoas elas vão crer esse mau exemplo tem sido dado. O intuito dessa conversa realmente, Alisson, é para as pessoas que vão estar ouvindo essa conversa que a gente está tendo, que elas tenham a impressão, elas percebam que o genuíno evangelho não tem nada a ver com isso. Que elas sejam vacinadas contra essa teologia da prosperidade, para que elas percebam realmente o que está por trás daquilo não tem nada a ver com Jesus Cristo. Porque Jesus não tem nada a ver com isso. Porque talvez algumas pessoas elas podem criar a impressão que Deus só enfatiza dinheiro por conta dessas coisas. E elas acabam tomando pavor de se aproximar do Senhor por conta disso. Então o intuito da nossa conversa aqui é para que as pessoas que estão ouvindo, elas sejam vacinadas, para que elas entendam o que realmente está por trás disso. O que é que Jesus fala em Mateus 6,24, que ali não é apenas, dinheiro não é apenas algo material, mas é algo espiritual. E que os corações de homens, eles podem ser enganados por essas coisas. Essas lideranças podem estar sendo influenciadas por outras coisas. A ganância do coração deles dão brecha para que esse espírito atue por trás. Como Paulo diz em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. E outro texto que eu gostaria de ler, Alisson, gostaria de ler lá em 2 Timóteo capítulo 3, que Paulo vai falar dos últimos dias. Até porque nos últimos dias isso iria se intensificar, né? E aí Paulo fala: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos e por aí vai. Mas a gente percebe que nesses últimos dias o foco nessas coisas iria aumentar. Então Paulo ele já estava alertando ali no início, né, da história da igreja, que isso seria muito comum. Isso iria acontecer e que muitas pessoas, líderes cristãos, iriam ser enganados por essas coisas, por essa cobiça do coração. E aquilo que a gente tem falado, o que está por trás dessas coisas. Sim, eles aproveitam, né, a ambição do coração humano, seduzem com algo, né,
que vem a calhar. Essa teologia ela só pega mesmo muito forte em países, né, onde há pobreza, né, a grande maioria dos países onde há pobreza. Eu fiz uma visita à Europa alguns anos atrás, né, e vi esse cenário que você falou, de os grupos cristãos estarem vazios, as pessoas não querem ir para lá, e quando vai alguns missionários, né, querer levar a palavra de Deus, a resposta das pessoas é: olha, eu já tenho dinheiro, eu já tenho tudo que eu quero, para que eu vou lá? Então essa é a impressão que ficou, né, em alguns países mais prósperos, mas nos países mais pobres, isso acaba seduzindo o coração das pessoas, pessoas que acabam tendo como regra e norma de vida se comparar com o seu vizinho, né? Se o seu vizinho tem um carro bom, é porque ele está mais abençoado do que você. Isso é verdade. Se a casa dele é melhor, se o filho dele é melhor, e aí você entra você fica orbitando em algo sem fim. E o fato é que Mamon é uma entidade espiritual adorado como Deus das finanças. Como toda entidade, o ataque dele não é direto, atua pelo engano. E as pessoas, né, é triste falar isso, cristãos estão sendo influenciados através dessa entidade, né, por meio do dinheiro. E é triste que essas pessoas que servem a Mamon, elas vivem nessas densas trevas, né? O fato é que, claro, existem esses véus que cegam as pessoas, e elas acabam não sabendo a quem elas realmente estão servindo, por conta desse grande poder de sedução, né? Que vai afetando o coração da pessoa até afetar toda a vida dessas pessoas, né? Chega uma hora que a pessoa está mentindo, ela está roubando, por conta daquela finalidade que ela tem, e depois diz que tudo aquilo ela fez em nome de Deus. É verdade. E ela ignora que ela mentiu, os meios que ela fez para conseguir aquela riqueza, né? É verdade. E o que você... Os fins jamais justificam os meios. Com certeza. O que me chamou a atenção, Alisson, que você acabou de falar agora, é que você falou que esses grupos que dão essa ênfase na teologia da prosperidade, eles, na sua grande maioria, eles prosperam em regiões mais pobres, porque eles conseguem gerar uma cobiça, né? O pecado, a natureza pecaminosa do ser humano que já está lá, eles conseguem ativar no coração dessas pessoas esse anseio por dinheiro, essa cobiça, como se prosperidade, enriquecimento, dinheiro, bens materiais tivesse vinculado com espiritualidade, tivesse vinculado com bênção de Deus. Então, nesses países pobres, esses grupos, eles realmente têm um crescimento muito forte. Países, por exemplo, países do continente africano, países da América Latina, América do Sul, esses grupos eles têm um crescimento absurdo. Porém, como você bem citou, em países europeus, as pessoas lá, por elas já terem uma condição de vida legal, elas acabam não caindo neste engano, mas por um lado elas também acabam se esfriando mais para o lado do evangelho, porque elas usam o argumento: se o evangelho é ganhar dinheiro, eu já tenho dinheiro, eu não preciso disso, então para mim tá tudo beleza. Sim. E o fato é que o dinheiro, né, o dinheiro por si só, ele causa uma falsa vale a pena repetir, uma falsa sensação de segurança. Né? O dinheiro que você tem no banco, ele causa essa sensação de falsa segurança. Os bens materiais que você tem causa essa falsa segurança em você. E só que da mesma forma, se você é um cristão que não tem esse despojamento, né? Saber que tudo que você tem porque foi dado por Deus, né? E que tudo, por mais que você tenha batalhado para conseguir, trabalhado para conseguir, foi o Senhor que te deu vigor, foi o Senhor que te deu disposição, foi o Senhor que te deu sabedoria para conquistar aquelas coisas, né? Que não foi algo que você conquistou sozinho, com o seu braço apenas, né? É verdade. Se não há essa consciência, a pessoa que está assim servindo a Mamon, né? Porque como qualquer outra entidade, ela não pede permissão
ela não pede permissão para atuar na vida da pessoa, para influenciar, para jogar pensamentos. O fato é que as pessoas que servem a Mamon, elas, por mais que possam mostrar uma aparência hipócrita na frente dos outros, que estão felizes, de que são contentes, no fundo e no íntimo, elas são atormentadas. Porque como toda e qualquer entidade, o que ela faz com essa pessoa? Ela causa preocupação. A pessoa já tem algo, mas verdade. Ela nunca está satisfeita, ela sempre quer mais. Sim. E ela é algo que realmente remove as entranhas da pessoa. Tem pessoas que o próprio fato nos países ricos, né, que nós comentamos, haver os maiores índices de suicídio. É verdade. Se dinheiro resolvesse realmente o problema das pessoas, né? Isso. É o que eu ia falar. Pessoas... Pode falar, fica à vontade. É o que eu ia falar. A gente está falando sobre esse assunto, mas também é bom lembrar que de forma nenhuma a gente está dizendo aqui que ter dinheiro é errado. O grande problema é você ter o dinheiro como seu senhor. É você ter o dinheiro como a sua esperança, né? E aí é o grande problema. Porque se você coloca a esperança nisso, com certeza você não vai ser feliz. Porque, como você bem disse, como é que em países que o nível de salário, o nível de vida, IDH altíssimo, por exemplo, se eu não me engano, como a Suíça, países como a China, países que são bem desenvolvidos economicamente, como é que nesses países o alto índice de suicídio está lá em cima? Como é que as pessoas cada dia mais estão se matando, mesmo com dinheiro? A gente pode ver famosos que também diariamente estão nos jornais, estão nas revistas, nas redes sociais. A gente percebe e vê que está lá, fulano de tal está com depressão, fulano de tal está com crise de pânico, ansiedade. Pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm uma condição de vida boa, mas que no fundo elas não possuem uma felicidade, porque talvez elas tenham colocado a esperança delas naquilo que não é eterno, naquilo que não tem realmente um valor eterno. O grande problema é que Mamon, ele não é uma entidade boazinha, né? A gente precisa desmascarar isso. Não uma entidade que vai... claro, ele passa uma falsa ilusão de que a pessoa está no controle da vida dela, mas ele é um ditador. Verdade. Porque não é à toa que Jesus usa o termo, em Mateus 6,24, falando não poder servir a dois senhores. Radicalismo, né? Não pode, não tem como. Exatamente. E ele coloca Mamon como um senhor, não como uma coisa pequena, simples, né? Besta. Né? Exatamente. Algo que vai causar um prejuízo temporário. Então seria até interessante entrar nesse contexto, né, do que Jesus falou, da palavra servir e da palavra servir e senhores, né? No caso, a palavra servir, ela é algo que está relacionado ao campo da vontade. O termo servir vem do grego, do lain, e da onde vem o termo doulos, que significa servir como escravo. Então, olha só que coisa mais profunda, né? Quando Jesus fala ali, não podem servir, o termo ali é servir como escravo. Então, se você tem a chance, né, que Jesus coloca de você servir a Deus, servir como escravo, ou servir a Mamon como escravo. Se Mamon, Jesus coloca ali de maneira clara que há pessoas que vão servir a Mamon como escravo, é porque Mamon seria um senhor. Então, falando sobre a instituição da escravidão no mundo antigo, e falando justamente aquele mundo de Jesus, aos olhos da lei, o escravo ele não era nenhuma pessoa, o escravo ele era uma coisa. E carecia absolutamente de direitos que fossem seus próprios. Então é interessante que aqueles que servem a Mamon, eles não têm direitos próprios. Todos os direitos deles pertencem a Mamon. O amo podia fazer dele absolutamente o que bem quisesse. Essas pessoas, elas estão sendo manipuladas.
para a lei, o escravo ele era uma ferramenta viva, né? O amo podia vendê-lo, castigá-lo, descartar e até matar o escravo. É verdade. Era uma posse do dono de uma maneira tão completa como eram os bens materiais dele. E esse escravo na antiguidade ele não tinha nem tempo próprio. Todos os momentos da vida dele pertenciam ao seu amo. Sim. Então, isso falando da escravidão, né, e servir. Mas o termo senhores, que também está ali no texto bíblico, ele vem do grego kurios, significa o amo absoluto, o senhor da vida e da morte. Então, isso é muito significativo, não é algo simples, né? Talvez hoje, nos nossos dias atuais, que a gente não vê escravidão de maneira tão vívida, né? Como houve há 200 anos atrás, e se a gente for descendo mais os anos, né? Para mais antiguidade, a gente ia ver que a escravidão era algo muito sério. Mas hoje a gente olha as coisas de maneira bastante leviana, né? Não tem ideia realmente do que era a escravidão. É uma escravidão, então, parece que é uma escravidão assim, irmão Alisson, mais no aspecto da mente, da alma, né? Não algo como antes, né? Que o escravo estava ali preso, que servia, mas hoje talvez seja uma prisão na mente, seja uma prisão espiritual realmente, né? Uma prisão espiritual e é interessante como o tempo, né? O escravo ele não tinha o tempo próprio. Geralmente as pessoas que servem a Mamon, elas estão querendo o tempo inteiro ganhar dinheiro, né? É verdade. Perdendo a sua saúde, né? Perdendo os momentos com a família, perdendo os momentos que poderia estar diante da palavra, perdendo os momentos que poderia estar gastando em oração, né? Mas ganham bastante dinheiro e estão lá. Não perde um culto, né? Para mostrar para os outros, a motivação muitas vezes é essa, né? Mostrar para os outros que tá bem. Sim, isso é verdade. Meu irmão, é um assunto que quando a gente vai adentrando, a gente vai percebendo que o mundo que nós vivemos, ele é um mundo que Mamon está por trás deste mundo. Porque quando a gente olha a corrupção, né, a violência, quando a gente olha vários aspectos, não só esse da teologia da prosperidade, esse é um onde Mamon se enquadra também, mas o mundo todo ele está sendo regido por essa entidade, né? O mundo todo está sendo controlado por essa entidade. O coração das pessoas no mundo do crime, na corrupção, no anseio exacerbado por ter, as guerras, tudo querendo ou não, na humanidade, tem dinheiro envolvido. Tudo. Sim. Inclusive no meio cristão, né? Quantas confusões, divisões e rachas entre grupos, a motivação não é o dinheiro em si. Sim. E Mamon está lá, né? Como um manipulador, né? Movendo as suas marionetes em prol dos seus propósitos. É verdade. É claro, né, que você mesmo salientou, o mundo ele tá submerso, ele está sendo influenciado por Mamon, mas o triste que a gente comenta é o fato de estar cristãos, né, seguindo essa mesma corrente. Sim, verdade. E no contexto ali do Sermão do Monte, onde Jesus falou disso, né, é interessante que logo em seguida, ao ele falar dessa questão dos dois senhores, Jesus mesmo dá a cura, né? Ele não é apenas alguém que exorta, né, que adverte, mas ele dá a cura. E a cura, né, para um cristão, né, se você for um cristão que está ouvindo isso e que está envolvido com esse tipo de teologia falsa, ou que sente no seu coração, né, que o dinheiro você tem mal empregado ele, que você tem recebido o seu dinheiro e você nunca passou a considerar que o seu dinheiro ele está relacionado com o mundo espiritual e que cada centavo, né, que a gente gasta, a gente vai prestar conta um dia disso também. A cura disso das preocupações, né, das preocupações, dessas ansiedades, e a cura para a servidão de Mamon é a paternidade de Deus. Jesus ele fala muito claro ali, nos textos seguintes, no contexto ali,
comparando os gentios, né? Ele fala, ó, eles não têm o Pai Celeste. É verdade. Puxa, e que conforto nos dá saber, como cristãos, que nós temos o Pai Celeste. Amém. E aí Jesus vai dando exemplos após exemplos, né? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios. As preocupações de comer, beber, vestir, né? Que comeremos, que beberemos, Amém. com que nos vestiremos. Então, o nosso Pai Celeste, ele nos diz que a sobrevivência física não é tudo nessa vida. É verdade. E que nós não somos apenas um corpo, né? Sim. Nós não estamos aqui apenas para satisfazer as necessidades do nosso corpo. É verdade, meu irmão. Nós também temos uma alma, nós temos um espírito, não somos apenas corpos vagando pela terra, né? É verdade. E as necessidades do nosso corpo, elas não são um objeto válido para que a gente devote a nossa vida, devote tudo que a gente tem. Então, uma vez que o cristão ele tem essa consciência, e essa consciência é fundamental, de que nós somos filhos, de que nós temos um Pai Celeste, Amém. de que esse Pai Celeste ele nos ama, né, acima de tudo, porque somos filhos, e Amém. de que esse Pai Celeste não nos abandona, que esse Amém. Pai Celeste ele nos provê tudo. Amém. Toda a nossa perspectiva muda. Amém. Primeiro, só de falar isso eu sinto libertação. É verdade. Porque é tão gostosa essa sensação Amém. de nosso Pai Celeste estar olhando por nós, né? Tá cuidando de nós, e Ele sabe de todas as nossas necessidades. Amém. Amém, meu irmão, é verdade. Ele é a nossa esperança, né? Onde a gente coloca a nossa confiança. Nós não temos confiado a nossa vida às riquezas, aquilo que pode passar, mas nós confiamos a nossa vida no Senhor, porque é Ele que nos conduz. E quando a gente entende que o Evangelho ele é muito mais do que apenas, como alguns grupos enfatizam, muito mais do que falar de dinheiro, mas é conhecer ao Senhor Jesus, é ser amado por Ele, é colocar nosso jugo, é colocar as nossas dificuldades, é termos um Pai que nos supre com o pão diário, com o amor, com a segurança. Isso é o Evangelho. O Evangelho ele está centrado em uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Nós não podemos servir a dois senhores. Não que a gente está dizendo aqui, a gente não está proibindo as pessoas de trabalharem honestamente, ganharem seu dinheiro, não é isso. É importante sim você ter como sustentar sua família, é importante sim. Nós precisamos do dinheiro para o nosso dia a dia. O dinheiro tem sua importância, mas o que nós estamos falando nós não devemos colocar o nosso coração, nós não devemos colocar nossa vida empenhada apenas a isso. Porque se nós fazemos isso, nosso coração já está sendo dominado por outro Senhor. Então, nessa conversa, nessa mensagem, o nosso intuito é alertar o povo de Deus, os irmãos que talvez possam ouvir essa mensagem, a eles buscarem a palavra de Deus, a eles buscarem o puro e genuíno Evangelho. E se eles fazem parte de algum grupo relacionado a esses aspectos da teologia da prosperidade, que eles possam buscar uma assembleia bíblica, buscar grupos de irmãos que enfatizam na palavra de Deus, no ensinamento da palavra, porque realmente, irmãos, são tempos trabalhosos, como o próprio Paulo vai falar lá em 2 Timóteo, e em 1 Timóteo também, quando ele vai falar que nos últimos dias muitos vão apostatar, muitos irmãos iriam adentrar esses tipos de ensinamento. Então, através dessa conversa, nós queremos alertar os irmãos a buscarem uma assembleia bíblica, buscarem entender mais da palavra de Deus, entender mais sobre as finanças, porque realmente nós precisamos destinar cada centavo, destinar o nosso dinheiro, separar uma parte também para a obra de Deus, para missões, né, para a manutenção do local, para auxiliar os necessitados,
para auxiliar um irmão que está precisando às vezes de um remédio, de uma roupa. Então o dinheiro em si ele tem uma importância também, não é, Alisson? Ele não apenas o lado negativo, mas dentro de uma assembleia, dentro de um grupo cristão, há necessidade também de nós usarmos o dinheiro para coisas boas. Sem dúvida alguma, há cristãos sendo perseguidos no mundo todo, cristãos que carecem às vezes de um alimento, né, que estão nos campos aí nos representando, morrendo no Oriente Médio, na Coreia do Norte, em países onde a igreja não podem nem sequer entrar bíblias nesses países, né? E esses irmãos precisam mais que nunca do que a gente às vezes tem aqui em abundância e gasta com coisas totalmente supérfluas, né? Com certeza. E Jesus, ele é nosso Senhor, porque Amém. nós escolhemos servi-lo, né? Amém. Diferente de Mamon que vem de maneira traiçoeira, sedutora, Jesus, ele é digno de que nós nos venhamos a ele, né? Um dia todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar de que ele é o Senhor nos céus, na terra, debaixo da terra. Mas o nosso grande privilégio hoje é poder já reconhecer essa realidade que vai ser proclamada, né, um dia, e poder proclamar isso não apenas com os nossos lábios, mas no nosso coração também. Nós sermos servos, né? Porque esse Senhor, ele não é um ditador, ele não é como um Mamon. Esse é um Senhor boníssimo. Né? A palavra de Deus diz: só um que é bom é Ele. Amém. É Ele que é bom. E é verdade. Graças a Deus pelo privilégio, né, de nós estarmos falando, expondo esses fatos aqui, expondo essa entidade, para quem não conhece. Isso aí. E uma última coisa que eu ia falar, né? Eu disse que a palavra Mamon vem da raiz confiar, né? Isso. É interessante que a própria palavra confiar, ela significa confiador. Ou seja, você tem um fiador. É verdade. Então, o nosso fiador, né? Aquele que vai garantir o nosso futuro, que vai garantir a nossa segurança, a nossa paz, aquele que vai ser Mamon, ou o nosso fiador é Deus. Amém. Ele que já pagou um alto preço, né? Deus, Jesus, que já pagou um alto preço por nós. Como diz em 1 Pedro, né? Que não fomos comprados nem por ouro, nem por prata. Nós fomos comprados pelo precioso sangue, né? Então é o sangue que nos comprou. Nós não fomos comprados por nada de valioso nesse mundo, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Esse é o melhor fiador que existe. É verdade. Nos presenteia, né? Nos dá a dádiva de sermos salvos pelo amor, pela graça. Isso é maravilhoso, meu irmão. Amém. Meu irmão Alisson, eu gostaria de agradecê-lo por participar, por ter aberto o seu coração, falado: não, irmão, pode contar comigo, né? Mesmo estar gravando aqui tarde, um pouquinho mais tarde. E fico muito feliz de ver pessoas que têm se doado, que têm se entregado à obra, né? Você, o irmão Daniel, irmãos que têm me dado suporte, que têm me ajudado em muitos momentos, né? Quando eu tive ali algumas dúvidas, algumas questões, algumas indicações de livros, sempre eu pergunto para vocês. E eu te agradeço, meu irmão, de todo o coração. Que Cristo possa te abençoar ricamente, continuar abençoando você, sua família, abençoar sua esposa, o seu filhinho que está por vir aí agora também. Então me alegro muito, irmão, de conhecer pessoas como você, pessoas que têm se dedicado à palavra, que têm estudado. E eu gostaria também de indicar para os ouvintes o canal do irmão Alisson, o canal Holístico. A gente pode marcar, né, outra conversa, Alisson, para falar mais sobre seu canal, porque realmente são temas tocados lá, né, que realmente são bem comuns do meio do Evangelho. E realmente precisa de uma introdução, de um entendimento mais claro, né, do que é o canal Holístico. Mas tem muita coisa interessante lá, se a gente abrir nosso coração para ouvir.
para ouvir o que o Senhor Jesus pode falar no nosso coração através do que o irmão Alisson tem feito o trabalho nesse canal. Então gostaria de indicar vocês, vou colocar na descrição desse vídeo o canal do irmão Alisson para vocês seguirem lá, para vocês acompanharem. E é isso, meu irmão. Muito obrigado de todo o meu coração. Meu irmão, eu que agradeço e de fato, como você bem falou, para falar do meu canal precisa de uma introdução, né? Porque a ideia ali é quebrar paradigmas mesmo, né? E olha, eu tenho sido agraciado pelo Senhor, pela companhia de pessoas como você, amigos que Deus coloca na nossa jornada mesmo, para que a gente possa correr a carreira cristã, né? Amém. Podendo dividir fardos. Amém. Amém, meu irmão. Eu gostaria de orar para a gente encerrar, meu irmão. Pode ser? Pode ser. Senhor, eu te agradeço, Pai. Te agradeço por esse tempo com o irmão Alisson. Que o Senhor possa abençoar, Pai. Abençoar esta mensagem. Que o Senhor possa fazer chegar aos ouvidos de quem o Senhor quer, Pai. Que o Senhor possa nos perdoar de algo que foi dito, que talvez não seja da tua vontade, do teu querer. Mas estamos aqui, Pai, de coração aberto para te servir, para levar a mensagem do Evangelho, uma mensagem pura, uma mensagem, Senhor Deus, onde o seu nome é exaltado, Senhor. Por isso eu quero te pedir, Pai, abençoa esta mensagem, Senhor. Que cada palavra que foi dita possa ser ungida, tocada no coração de cada ouvinte, de cada pessoa, Senhor Jesus Cristo, para que o seu nome seja glorificado, para que o teu povo seja alertado, Senhor, nesses dias de tanto engano, Senhor Deus, onde Mamon tem apreendido muitos corações, Senhor. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que todo irmão, que toda pessoa que esteja presa, Deus, a esse tipo de evangelho, a esse tipo de ensinamento, Pai, que o Senhor possa trazer, Deus, a essa pessoa a luz clara do puro evangelho, Senhor. E abençoa também o teu servo Alisson, conduza ele, a vida dele em todos os aspectos, Pai. Em nome de Jesus te oro e te agradeço, Pai. Amém. Amém. Brigadão, meu irmão. Forte abraço, tamo junto. Eu que agradeço, tamo junto. Valeu.